E E agora é aí, só a gente. agora é a gente. Oi, gente, tudo bem? Então, a gente foi convidada aí para estar participando, né, desse momento aqui no Carcará. Também é um orgulho estar aí construindo com vocês esse momento. Como o Léo já me apresentou, eu sou a Fran, eu sou de Sobral e estamos aqui. A proposta desse momento é ser uma conversa, então a gente vai estar aqui conversando, né, não, Vivi? É, e, bom, como o Léo falou, né? Eu sou Viviane, todo mundo me chama de Vivi. Eu queria agradecer pelo convite, porque penso num rolê massa e a gente está fazendo parte disso. Eu tenho visto, acompanhado mais ou menos, né, os outros participantes e, nossa, é uma honra para a gente estar aqui. E todo esse processo que a gente viveu, do projeto que a gente vai falar agora, tecendo narrativas de si, foi dessa maneira, né, virtual. Então, ver a Fran para mim também é um encontro, porque eu estou aqui em Fortaleza, na Sabiaguaba, e a Fran está lá em Sobral. E é isso, assim, é muito legal encontrar a gente encontrar essas possibilidades de trabalho e de encontro para poder realizar esses trabalhos, esses projetos, e agora na conferência também a gente poder dividir um pouco do que foi essa experiência. Total, real oficial. Vivi, eu vou até colocar aqui o slide, mas assim, antes de colocar o slide, isso que você falou foi isso, assim, foi um encontro totalmente virtual, porque a gente tinha se conhecido em janeiro, né, assim, mas muito oi, tudo bem, oi, tudo bem, e na quarentena a gente meio que fortaleceu essa nossa relação, esse nosso encontro, né, e eu acho muito interessante isso, foi muito legal, muito massa mesmo. E aproveitar para agradecer, né, o Thales, que acabou fazendo esse casamento, Sim, foi o né, porque Thales. o Thales que linkou a gente para escrever um projeto, né, que foi um convite da produtora Mercúrio, Uhum. e que foi um desafio para a gente, porque, como a Fran falou, né, a gente tinha se encontrado, acho que uma ou duas vezes, né, eu estava dando aula no Curió, na Biblioteca Livro Livre Curió, Uhum. e fluiu assim de uma maneira como se a gente já se conhecesse há muito tempo e foi To- isso assim, né? Total. E aí teve até esse rolê que a gente iniciou esse nosso encontro em junho, né? E Uhum. aí esse nosso encontro que foi muito massa, assim, porque a gente construiu, meio que pariu uma coisa do zero, né? E aí, nesse sentido, também agradeço aí a Nádia também por toda a paciência, né, que teve com a gente e com todo o carinho também, a Mercúrio, que isso foi muito massa, esse momento desse encontro. Ao Daniel França também foi outra pessoa que ajudou muito também nesse processo, né, de assistência e tudo mais. Então, é muito massa, assim. E as nossas discussões, acredito, Vivi, que foram muito focadas também nas nossas experiências em si, né? Uhum. É, a Mercúrio, ela lançou um desafio para a gente, eu sinto assim, né? Porque ela chegou com a demanda que era uma oficina de fotografia de celular para mulheres cis e trans, só que tinha um tema e a gente tinha que construir narrativa. E a gente precisava é, falar sobre a invisibilidade. Então, a invisibilidade de mulher, o silêncio, né, das mulheres cis e trans, e junto com isso também ensinar a fotografia a partir do celular. Então, eu sempre digo para a Fran assim, Fran, eu acho que a gente deu uns 3 cursos em 4 dias, porque eram várias abordagens, né? Uhum. E, desde os nossos encontros, a gente já começou a viver um processo falando dos nossos próprios processos de silenciamento,
das nossas próprias narrativas, e para construir esse projeto que a gente ia levar para as alunas, né? Uhum. E foi muito profundo. Eu digo que eu e Fran vivemos o processo também como parte também do aprendizado, né? A gente também estava não só facilitando a oficina, como também vivendo o processo com os alunos. Total. Nesse sentido, uma das coisas que foram mais atravessaram a gente, né? Foi esse lance desse olhar e das vivências na construção das narrativas, né? Uma das coisas que até a gente conversava muito é que não se tem como entender a fotografia como algo à parte, né, das nossas vivências. O nosso olhar está composto por tudo aquilo que a gente já passou na vida, as experiências que a gente tem na vida, os nossos, e sim, passa também pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, né? Como também passa pelas nossas alegrias, por onde a gente habita, né? Então, assim, tá tudo relacionado a essas nossas vivências, então não tem como se desatrelar. Então, acho que a proposta do curso foi mais nessa pegada, assim, a fotografia que está para além da técnica, né, Vivi? É, e isso foi um desafio muito grande, porque, como o próprio nome do projeto diz, tecendo narrativas de si, só que dentro de um contexto pandêmico, né, de isolamento social, onde a gente está trabalhando com uma técnica que a fotografia ela é muito da rua, do externo. Então, como que a gente ia lançar essa proposta falando de si, né, falando da sua, tecendo uma narrativa dentro desse contexto de isolamento social? E aí a gente escolheu trabalhar com a casa e com o corpo, né? E como a Fran falou, para além da técnica, como é que a gente ia construir essa narrativa, passando também a técnica, né? Porque havia uma expectativa muito grande em relação à técnica. Aliás, havia expectativas muito diferentes. A Total. classe era muito diversa, a gente tinha mais de 40 alunos com idades de 16 a 70 anos. Então, Uhum. como se comunicar e falar para essa diversidade, né? E a gente ainda teve uma cota também para homens. E aí a gente escolheu falar do corpo, como que esse corpo e essa corpa, quais eram as experiências desses corpos dentro do espaço casa, né? Sim, sim, total. E aí, nesse sentido, foi muito que um lance de mapeamento, né, das nossas emoções e como que a gente se sente em cada espaço da casa, né? Uma vez que a gente está na quarentena e entendendo que o nosso corpo agora, nesse espaço que a gente está vivendo, é a nossa casa também. Entender a casa como um corpo, entender o nosso corpo como corpo, porque depois disso teve até uma continuação, né? E se a gente se entendeu dentro da nossa casa, e agora como é que a gente se entende dentro de nós mesmas, né? Então, isso foi muito massa, assim. Todas as trocas também foram muito potentes, né? Durante esse período do curso em si também. Foi potente e a gente encontrou assim muita surpresa na questão com as alunas, né? Porque a gente propôs que elas tivessem um olhar de não só de diagnóstico, mas também de enfrentamento com as questões, né? A gente não estava vivendo um isolamento social porque a gente queria, né? Foi uma situação imposta pela circunstância. Então, a gente teve que traçar rotinas de cotidiano novas, conviver com as pessoas que normalmente a gente não precisava conviver mais intimamente com tanta frequência, com tanta proximidade, né? Às vezes um cônjuge, às vezes a família mesmo.
às vezes até os Uhum. vizinhos, né? Porque todos e todos ficavam tão isolados e tão tendo que enfrentar. Então, essa convivência, ela traz vários tipos de afetações e atravessamentos, né? E a gente colocou tudo isso como material de trabalho para a gente construir uma narrativa desses processos, usando também a literatura, a palavra escrita ou falada, para poder ter um apoio, né? Como é que a gente vai construir uma narrativa visual com pessoas que estão também aprendendo a fotografar com celular, e dentro da turma tinham pessoas que zero experiência com fotografia, como também tinham pessoas que já tinham alguma experiência com fotografia, mas usando a palavra para externar suas impressões, seus sentimentos, suas histórias, e depois do contato com a palavra, construir as imagens a partir disso, né? Total. Teve até um lance de uma das nossas discussões, que era o lance da gente, da fotografia se tornar palavra, né? Da palavra se tornar fotografia, né? Nesse contexto. Como que a gente pensa esse atravessamento das linguagens, né? E eu acho que isso também foi muito presente, né? E aí eu lembro que também teve alguns comentários na época que a gente apresentou algumas poemas, né? Que era o lance do porquê que tem tal hora poesia misturado com fotografia. Porque que para entender sobre fotografia eu preciso primeiro voltar para mim e para minha vida, né? Nesse contexto do curso em si. Eu acho que também teve o lance desse tensionamento, até que o Léo acabou falando aí, teve muito esse tensionamento de todos os aspectos, né? Incluindo tensionamentos até de gênero, no sentido de entender, por exemplo, quem fala e quem tem essa possibilidade de estar falando e sempre falando, e como é que se cala, né, no contexto de escuta, né? Não só se calar, mas escutar. Então, acho que teve vários tensionamentos também ao longo do curso, e o que se cria a partir desses tensionamentos, né? Eu acho que é isso, a fotografia que se cria através desses tensionamentos, né? Foi interessante isso, porque como a gente teve cotas para mulheres ou para homens, e era um curso com um público certo, né? Mulheres cis e trans, e o nosso objetivo era trabalhar com esses dispositivos que nos silenciam, né? E trabalhar também com dispositivos que nos fazem falar. No primeiro dia foi muito interessante, porque a Fran, no final, a gente sempre fazia uma avaliação, identificou que numa sala com 40 pessoas, e tipo assim, sei lá, 5 homens, só os homens falaram no áudio. As mulheres falavam no chat. E aí a gente falou assim, como é que a gente vai resolver isso, né? Porque os homens, eles falam, né? Não precisa dizer para eles que eles podem falar, eles falam. E as mulheres, onde tem esse espaço, a gente precisava mudar essa configuração. E aí, no dia seguinte, a gente fez uma fala, né, e uma proposta de exercício que os homens não falariam mais pelo áudio e falariam pelo chat, e a gente queria ouvir mais vozes femininas. Aliás, a gente queria ouvir só vozes femininas no áudio. Mas lembrando que isso não é um pedido de silêncio, não era um pedido de silêncio, mas um pedido de escuta, né? Então a gente conversou e fez essa proposta pedindo para que eles escutassem, né, todas as experiências que estavam sendo narradas, porque a escuta deles é importante no processo político mesmo, no processo de desconstrução e até de construção das suas próprias narrativas, né? Uhum. E foi muito interessante porque no terceiro, quarto dia
todo mundo já estava conversando, né? Todo mundo mesmo, assim, eram homens e mulheres, e as mulheres estavam falando mais, então precisou desse espaço de escuta também para se entender, né? E teve outra coisa que você tinha falado, mas acabei me esquecendo durante eu vou falando também, mas eu achei muito interessante esse momento. Ah, sim, lembrei que era sobre as nossas reuniões, né? A potência que foi essas reuniões de avaliação assim que terminava, porque assim que terminava o curso, a aula, né? A gente ia conversar também sobre como foi. Que é uma coisa foi aquilo que a gente tinha planejado para a aula, e outra coisa foi quando a gente já estava durante a aula. Então, a gente acabou tendo essas reuniões e afinando mais. Então, teve várias coisas que surgiram ao longo do caminho também, incluindo algo que a gente também vai falar agora, que era sobre a questão das referências que apresentamos na Vivi. Uhum. As referências literárias, Sim, pronto. e as Só fotógrafas, né? Algumas também surgiram durante esse processo, isso também foi muito legal. Pronto. Eu só, antes de falar sobre isso, eu queria falar uma coisa que eu me lembrei agora, que é essa questão da técnica, né? Que no primeiro dia a gente fez um exercício muito interessante, eu queria compartilhar, que eu me lembrei agora, que foi o mapeamento de luz da casa. A gente pediu para as alunas fazer o mapeamento da luz da sua casa e também escrever quais as impressões esses cômodos e essas luzes causavam nos seus corpos e corpos, né? Com tudo isso. E é muito interessante porque no cotidiano a gente está vivendo e não tem essa sensibilização, esse olhar sensível, né? E as experiências que elas trouxeram para a gente eram incríveis. Ah, eu não sabia que tinha uma luz tal hora, em tal cômodo. Então, foi um processo de sensibilização do olhar para a luz que eu acho que é essencial para a fotografia. As pessoas querem aprender a fotografar, elas querem aprender uma fotografia bonita, mas às vezes se concentra muito na questão do uso do equipamento, da potência do equipamento, e esquece que o simples, né? A fotografia é uma leitura e uma escrita Uhum, a partir da luz. E para você entender a luz, você precisa entender a sombra, né? E aí a gente propôs para todos que observassem aonde estava a sombra, né? Que a partir da sombra elas iam identificar da onde vinha a fonte de luz. Nossa, e a gente ouviu coisas muito interessantes, muito assim, foi muito legal ver um processo de alfabetização mesmo do olhar, de sensibilização desse olhar para o que é luz e sombra, que é uma coisa tão simples, né? Mas que a gente acaba esquecendo, né? E depois desse processo de mapeamento da sua própria casa, foi que a gente partiu para o ponto de falar de técnicas como enquadramento, composição, né? E a partir dessa composição, como é que a gente escolhe o que vai estar ou não dentro do quadro? Porque o nosso olhar, antes de clicar, já está editando, né? Ele já está editando, ele já está escolhendo o que a gente vai dizer. E associado a isso, a gente trouxe essas escritoras, né? Também para ajudar a gente na construção desse olhar e dessas narrativas. ainda sobre a técnica, eu gostaria de dizer que a gente notou a evolução, né? Assim, foram 4 dias. Nesses dias, a gente notou esse progresso, né? Ao longo dos dias. E isso foi muito, muito massa, assim, foi muito, muito potente mesmo. E no ensaio final, porque tiveram, todos os dias tinham exercícios, né? E aí, quando foi no ensaio final, a gente notava, assim, como que foi. E tinha gente que já tinha experiência com fotografia, e em vários níveis, né? Porque tinha a diferença das idades,
mas também tinha diferente mesmo, assim, pessoas, a experiência de cada pessoa, né? Tinha pessoas que tinham mais experiência com fotografia, tinha pessoas que não tinham nenhuma experiência com fotografia. Então, acho que um dos desafios também foi pensar a respeito disso, assim, como que, além da linguagem, de como que a gente vai apresentar, como que apresenta também essas questões mais técnicas para todo mundo, né? E eu acho que isso foi um desafio muito, muito Foi, viajoso, foi um desafio muito grande. muito demais. Aí, sobre as referências que a gente apresentou, né, Vivi? Vou apresentar aqui. Bem, quando a gente foi pensar, né, algumas referências, a gente tentou trazer também algumas pessoas daqui, a nível de Ceará, né? Então, tanto as escritoras quanto as fotógrafas que a gente apresentou, algumas eram daqui, outras eram variado mesmo, assim, que a gente tinha admiração, que a gente já conhecia o trabalho. Aí eu vou falar aqui da primeira mana, né? Que Uhum. foi a Tamila Santos. Não sei se a Vivi quer falar depois, mas assim, a Tamila foi incrível, ela já esteve aqui no Carcará. E a Tamila foi muito massa, porque a gente conseguiu, por exemplo, algumas falas dela, né? E aí tem um trabalho dela muito incrível, que é o Mulheres da Rua 23, que ela fez durante, acho que foi um pouco antes, se eu não me engano, do período da quarentena. E a gente também apresentou um pouco desse trabalho, desse trampo da Tamila, né, Vivi? Uhum. A Tamila foi muito generosa. Ela gravou 2 vídeos para gente e a gente também apresentou o Banquete, que é um filme dela, e foi muito potente, é, no sentido de as alunas conhecerem outras narrativas de outras mulheres, né? Sim, sim. Aí uma das coisas que a gente prezou muito foi sobre essas referências serem apenas de mulheres, né? Aí durante esse período também a gente construiu uma tabela, que foi uma tabela onde continha todos os Instagrams das nossas referências, né? Instagrams ou links para leitura e tudo mais do trabalho dessas meninas, né? Também teve o lance da Lili, a Lili também tem um trabalho muito massa, tem um site da Lili também, que a gente conheceu através das nossas pesquisas no Google também, durante esse período, e também foi muito potente, né? A gente apresentou o ensaio Pulmão, que ela tem lá no site dela também. E a Ju Almeida, né? A Ju Fotografia, que também foi muito massa, assim, teve lá no... eu conheço o trabalho da Ju já faz algum tempo, e eu admiro muito, assim, o trabalho dela também, principalmente com luz, eu acho muito incrível. E A Castiel Caixa. Vitorini, sim, a Castiel é incrível, o trabalho dela, principalmente com foto performance, né? Então foi muito massa, assim, e ela tem uns trampos muito massa, não só na questão de fotografia, mas também com escrita e com audiovisual, porque ela também tem um trampo relacionado à questão, se eu não me engano, de vídeo performance, Sim. e é muito, muito massa o trabalho dela, o trampo dela. E aí a gente deixou também o Instagram delas também, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada. As Você pode, escritoras. você pode apresentar, Vivi, as escritoras? Posso. A gente trouxe algumas escritoras. Uma delas foi a Conceição Evaristo, através de uma videopoema. E, inclusive, esse foi um ponto bem marcante da nossa oficina, porque quando a gente trouxe essa videopoema, parece assim que foi o gatilho que faltava para que elas, como eu vou dizer,
elas botaram para fora, assim, histórias delas, da mãe, da avó. Foi um mergulho mesmo é, na ancestralidade, né? Sim, sim. E foi E muito foi um massa, dia né, emocionante. Fala, Total. Muito massa viver esse dia e esse diálogo também com a ancestralidade. Eu lembro que teve uma das alunas que ela era de Viçosa, né? E aí depois, uhum, em conversas com ela falou para mim assim, que foi muito potente pensar também sobre essa ancestralidade, né? E que como ela é de Viçosa do Ceará, é uma ancestralidade indígena, né? original. Então, Uhum. isso é muito massa, assim. Então, acho que foi dos momentos muito massa, assim e que a Vivi trouxe e foi muito potente. Pode passar. A gente também trouxe uma poema da Estela do Patrocínio, né? Que, em termos de silenciamento, passou, eu acho que, um dos processos mais cruéis que eu conheço, né? Ela passou a vida dela inteira internada no manicômio, né? Vivendo todos os processos manicomiais, que são terríveis. E existe até uma poema dela que ela fala, né? Eu não era doente, eu fui adoecida, me adoeceram, né? Então, ela tinha uma relação com a palavra não só escrita, mas também falada, né? E aí teve esse diagnóstico de esquizofrenia, né? E a gente também trouxe a poesia dela para dentro da experiência da oficina. A gente também trouxe uma performance da Jupi, a Jupi do bairro, que está no perfil dela de Instagram, onde ela mostra imagens que trabalham com o corpo, a corpa, né? E a palavra. E foi também um momento muito potente, assim, de identificação, né? De algumas alunos e também de referência. A ideia de trazer essas referências era justamente para que as alunas conhecessem as possibilidades de narrativa e também de construção de imagem. Pode passar para mim. A gente trouxe também a Sabrina Moraes, com um poema também. A Sabrina é uma jovem poeta de Maracanaú, poeta cearense, e uma poema que eu gosto muito, né? Onde ela fala também, aborda essa questão dos processos de silenciamento, né, que a gente vive. E foi isso, gente, bem trabalhando, bem mergulhando dentro dessa temática e desses processos que nos silenciam, né? E não só a palavra, mas o olhar. Como é que a gente olha para a gente mesmo, despindo o nosso olhar do olhar colonizador, do olhar publicitário, do que a mídia vende, do que o patriarcado nos impregna, do que a nossa família, a religiosidade, tudo isso. Como é que a gente olha para a gente, né? Como é que a gente vai tirando essas camadas desses outros olhares para poder olhar para a gente com os nossos próprios olhos, se a gente às vezes não sabe nem aonde estão ou como são os nossos próprios olhos, né? Então, Nossa, só lembrando, Vivi, que a Sabrina tá aqui online e ela mandou vários emojis e olha, falou assim, eu não e, fa- vejo, gente, eu não vejo nada. e tá aqui no YouTube. Ela falou assim, que honra estar entre essas mulheres. Então é muito massa. A gente que agradece aí, Sabrina. Tá doida? Trabalho é muito massa. É muito massa. Sim, eu sou fanzoca, com direito à tietagem. Com certeza. É, deixa eu ver aqui. Pronto! Ah, nossa, muito massa. A gente ficou. Gente, eu vou falar um negócio aqui. Não sei se era pra falar, não sei se a Vivi vai ficar chateada. Mas a gente tava pensando, tipo assim, como que coloca, tipo, pra não ficar um slide só com assim, fotografia
das alunas, entendeu? Ou das alunas, assim. Como é que a gente coloca? Aí a Vivi fica tipo assim, tal hora nesse processo, assim, você não sabe, não. A gente fica trocando figurinha mesmo, assim, entendeu? Aí a Vivi diz assim, Fran, tem uma frase que é muito massa, tá? De uma mina rocheda e tal, eu vou trazer, tá bom? Aí eu, tá certo. Aí ela traz essa frase aqui, que, tipo, fale sobre a frase, Vivi, mas, assim, só dizendo que é incrível, assim. Achei muito, muito massa mesmo. Tu vai ler? Essa é uma fotógrafa, ela é inglesa, né? Mas ela veio para o Brasil e construiu todo um trabalho aqui. Eu acho que o livrinho dela tá por aqui, em algum lugar. Não sei se está aqui. Um livrinho preto e branco, de capa dura, ou por aqui. Ou esse balaio aqui de barro. E aí eu me identifico muito com os processos dela, né? Porque ela tem um processo criativo muito a partir da prática e depois da reflexão, da sistematização. Aquele livrinho quadradinho de fotografia. Eu acho que está aí nesse meio, ó. Aí, ó, com esses cadernos. Bom, enfim. Aí ela diz, né, a fotografia não é uma conclusão, senão um questionamento. O mais importante é que haja envolvimento. E eu acho que durante todo esse processo, né, que também foi uma surpresa para as alunas, aqui, ó, é preto ele quadrado. A gente procurou trazer ao máximo esse envolvimento, porque como é que você vai escrever algo se você não está envolvido com a narrativa, né? Então, o que a todo momento eu tentava trazer para elas era a questão de que você pode escrever uma poema, você pode escrever um conto, você pode escrever a sua experiência, ou você pode gravar um áudio sobre isso, né? Porque para algumas alunas que eu disse, se você não está acostumado, não quer escrever, você também pode gravar um áudio. O importante é que você tenha esse contato com a palavra. Se você não está envolvido, né? A fotografia, ela é um mecanismo, ela é uma linguagem também, né? Você vai falar também, só que de maneira, numa construção visual, né? Então, a gente, a todo momento, buscava trazer esse envolvimento das alunas, esse envolvimento dos corpos e das corpas, esse envolvimento com a relação do espaço da casa, né? Os atravessamentos da casa, as afetações das outras pessoas, né? Dentro desse espaço. E, e eu gosto muito dessa frase e a gente acabou escolhendo. Aí o livrinho é esse aqui. Um livrinho lindo. Esse trabalho lindo. Tá de cabeça para baixo. E Massa, aqui massa. também, a gente, na hora que a gente estava pesquisando, né, eu também achei essa frase que é bem adequada para o que a gente fez, que é: o início de um projeto pertence ao desconhecido. Pede modéstia, pois nada sabemos do que está por vir. Massa demais, É muito isso. massa. Aí, partindo de toda essa fala da Vivi, eu acho interessante, né? Porque em seguida a gente vai apresentar alguns trabalhos de algumas pessoas, né, que produziram durante o curso, né? Fran, Oi? Pronto. Aí, travou? das. Travou para mim também. Pronto, voltamos. Pra... Deu bom? Ai, Jesus. Oi.
Tá me Ah, esse é o escutando? trabalho da Carol. Tô escutando. Ah, massa, massa, massa. É, porque eu achei que travou, né? Travou? Eu acho que sim. Desculpa aí. É, travou um pouquinho. Pronto. É, as pessoas estão escutando a gente? Acho que sim. Oi, É, Eu não vejo nada, Oi, eu só vejo a Fran oi, e os Franzinha slides. e Vivi. Não tenho, eu estou sem contato com o mundo exterior. Franzinha e Oi. Vivi, a gente está escutando muito bem. Vez ou outra, a câmera da Vivi congela, mas aí não atrapalha o áudio. tá certo. Massa. Pois Vivi, então, você pode. enquanto enquanto a Franzinha mostra o trabalho da Carol, que começa com essa foto, eu vou ler um texto que ela mesma escreveu sobre o processo dela durante a construção dessas imagens. Uhum. E esse punho? Existe dor aí, lhe disseram. Mas ela não queria falar sobre dores. Não com pesar, pois ela finalmente aprendeu a iluminar onde machuca. Então ela ligou a câmera. Não foi fácil. O ir e vir entre o celular e o cenário se fazia muito lento, enquanto os 10 segundos do timer nunca passaram tão rápido. A troca de movimentos frente à lente exigia uma delicadeza nunca antes requerida. A mão latejava, gritava em silêncio, lembrando a ela o porquê dela estar ali. Existe dor aí, mas ela não desistia. Ela sabia que aquele era só o começo de um longo caminho de retorno ao que lhe fazia completa. Afinal, seu instrumento de trabalho eram suas mãos. Por fim, ela encarou seu punho frágil, machucado, imobilizado, acolheu seu grito e fez as pazes com o presente e com o que ainda estaria por vir. É impressionante como o texto da Carol parece com o que a gente acabou de ler. Sim, sim. Verdade. Muito massa, muito massa. Não, e assim, muito massa, porque a Carol trouxe essa relação com aquilo que ela fazia, né? Que era Uhum. crochê, se eu não me engano, né? E isso era muito massa. E o lance dela também tá tecendo alguma coisa, né? Isso é muito massa. Que Uhum. massa. E a Ah, dificuldade, né, por causa ela teve uhum, uma doença, ELER, né, uma limitação por causa do movimento repetitivo. total. E outra pessoa também que trouxe um trampo foi a Maria Rodrigues, né? Então, vou apresentar algumas fotos aqui dela. Mas tem o trabalho dela, assim, uma das coisas que ela se utilizou muito foi o lance da questão da luz e sombra, né? E isso também é Isso. muito massa. A luz e sombra da casa dela. As investigações, né? As investigações Sim, ficaram claras no trabalho e nossa, a gente se surpreendia muito cada imagem que as alunas traziam para a gente, as alunas e, e, e os rapazes também, né? Os homens também trouxeram algumas imagens. sim. Aí, outra pessoa também que teve um trampo aqui apresentado, né? Acho que foi do projeto, aliás, foi do projeto final, do trabalho da Flávia Almeida. Isso. A Flavinha, que já falou no primeiro dia com Princesinhas de Favela, Sim, trouxe esse trabalho que a gente não trouxe para os textos de todos os alunos, né, e alunas, mas ela estava falando também que estava passando por um processo de mudança, uma transição muito forte e descartando algumas coisas e se empoderando de outras. massa demais. E ela trouxe meio que o trabalho dela ali, não sei se no pátio Era, da essa casa, na foto é muito linda. garagem, É, a relação com telha também, né? Isso foi muito legal.
Uhum. Outra pessoa também que teve outros trampos produzidos lá durante foi a Aqua Ramon, que ela é de Sobral, e enquanto eu vou passar aqui o trabalho dela, eu vou ler também um texto dela, tá bom? Tem essa foto e tem essa outra foto. Aí, como eu que estou passando aqui, gente, aí eu vou parar numa foto, vou ler o texto, que aí fica mais fácil para mim. Tem essa foto e é na outra. Essa foto é incrível. Sim. Luz, sombra. No percorrer pela copa, redescobri, reconstruí, reencontrei. A pele que reverte pulsa veias encruzilhadas. O sangue fluindo reverbera. Bombeado pelo coração que sente tanto que nada sente. Quem nada, sente. Nado em percepções, à luz da permissão se espirala com as sombras da memória. Sombras efêmeras que reformam. Permitir a transcendência do agora, o espaço-tempo, corpo a movimento. Ser renascimento, resgate ancestral que dança traços, trejeitos, desejos. Te vejo, te sinto. Sou você. Esse é o trampo de Aqua. Essa escrita também é massa, porque ela trouxe a escrita no último dia, no projeto final, ela mandou o projeto dela, né, o ensaio final, aliás, e mandou também junto o texto. E durante a apresentação do trampo dela, ela pediu para ler também. E isso foi Uhum. muito massa. Trabalho da Outra Jordana. que eu gostaria de falar, Vivi, sobre o trabalho da Jordana. A Jordana foi uma aluna muito interessante, né? Ela não deu uma palavra quase durante toda a oficina. E no final ela falou tanto, 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 trouxe tanta coisa para gente e trouxe esse trabalho de as impressões e quase assim, como ela colocou, né, uma reconciliação dela com o corpo, no espaço da casa, com as plantas, né? Esse corpo que já passou pela transformação da maternidade, e aí ela trouxe todas essas coisas para a gente, e esse trabalho também, de luz e sombra, né? E a gente vê que na imagem ela traz muito essa reconciliação, assim, essa satisfação de dessa relação dela com o corpo, a casa e a construção da imagem, né? Massa demais. Tem o Paulo Emílio também. Se eu gostaria de falar, Vivi. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Ah, tá. Esse é o trabalho do Paulo, né? Como a gente falou, é uma das pessoas que se identificou como não binário, né? Mas ele entrou nessa vaga da cota. E essas imagens eu achei muito interessante, assim, como ele fez o ângulo escondendo, né, a genitália e trabalhando com esse elemento que foi o chifre, construindo essa posição que ora parece de ataque, ora parece de defesa. Quer falar um pouco? Não, massa demais, assim. Aqui o trampo do Paulo, que entrava no curso como tuia de artifícios e acho que demorou uns 2 dias pra gente saber que era ele. É, Muito massa. E
por último, tem trabalho de Dona Nísia, né? E aí, muito potente demais, porque Dona Nísia foi uma das pessoas, acho que ela tinha quantos anos, Vivi, tu lembra? Gente, a Dona Anise foi a surpresa desse negócio. Eu fiquei muito passada, porque o entusiasmo dela de estar aprendendo, né? E ela ter ela tem na faixa dos 70 anos e ela tem várias limitações visuais, ela não enxerga muito bem, e ela estava super entusiasmada. E logo no primeiro dia, ela escreveu um texto que eu vou ler para vocês agora, que dizia assim, é um texto exatamente sobre essa fotografia, né? Ela não se fotografou, ela fotografou a casa dela e os objetos dela, e ela escreveu isso. Hoje, quando acordei, descendo a escada, vi o quadro do anjo no fundo do mar, que é bem emblemático. Gosto muito desse quadro. Assim, chegando na sala, resolvi bater umas fotos para observar os focos de luzes. Luz natural do sol, pois na parede tem uma janelinha de vidro, e também de luz. Lâmpada fluorescente, fiz ângulos da sala, grade que tem na escada. Hoje, estou feliz por ter batido essas fotos, com a ajuda da Núbia. A Núbia é a filha dela, que também estava no curso e que ajudava ela com as questões das aulas, né? Com a ajuda da Núbia, me senti mais amada, mais animada por estarmos compartilhando e aprendendo juntas nesse curso. Só me deu ânimo para me aventurar mais no mundo mágico da fotografia. Apesar de não enxergar muito, pois não enxergo de um olho, vendo minhas fotos só me fez agradecer mais a Deus pelo dom da vida e me fez enxergar com os olhos do coração e da alma. O sentir não tem olhos, assim como Deus, a empatia e o amor. Obrigada ela agradece, né, as professoras, obrigada Vivi e a Fran por esse encontro com vocês e comigo mesma. Muito potente a Dona Nise. Total. E era muito massa a colaboração, né, dela com a Danúbio também. E isso era muito massa. Então, assim, no geral, gente, esse foi um pouco desse apanhado, né, de como foi o curso. E aí também tem outra coisa massa que eu tinha botado aqui no slide, assim, dos 45 do último tempo, é que todos os trampos que vocês podem ver e tudo mais, tá na hashtag Tecendo Narrativas de Si também. A gente optou por não criar um perfil no Instagram. Aí foi sugestão até da Vivi, de colocar também como hashtag, né? E aí a gente passou um tempo tentando ver como que seria essa tag. Então, alguns dos trabalhos foram postados na hashtag. Vocês podem seguir a hashtag. Eu vou até mostrar aqui que a Vivi tinha solicitado. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar a tag para vocês. Rapidão. No caso, Franzinha, há uns dias atrás, conversando com a Vivi, eu até perguntei assim, se ela ia fazer alguma publicação de catálogo, algo do tipo referente ao trabalho, né? Porque eu escutei muito sobre também, né? A partir de algumas pessoas que são próximas de mim. E seria lindo, assim, ver essas publicações, né? Ah, massa demais. Tá aí, Vivi. Essa possibilidade, né? Total. Tá aqui a tag, gente, a hashtag Tecendo Narrativas de Si, então tem um trabalho de algumas das meninas, né, das pessoas que participaram também aqui. Ah, teve o Tobias também aqui, muito rochedo. Tem um monte de gente aí, um monte de imagens Ei, gente, lindas, ó. A Amanda total, Freire, a Vitória, total, ao Jeremias. Jeremias. Muito massa, gente. Então vocês podem estar seguindo a tag, tá? Que nem eu aqui, ó, seguindo a tag
E aí, quando tiver, qual é a nossa ideia, né? Quando tiver curso do Tecendo Narrativas de Si, porque a gente pretende fazer outro curso, tá, gente? Eu só queria A dizer, gente então vai fiquem, fazer. com certeza, fiquem atentos. E aí, tipo, os trabalhos vão ser postados com essa tag, então vocês acabam vendo também. Quem quiser postar o trampo também, baseado nessa pegada do Tecendo Narrativas de Si, a tag é pública, então vocês podem postar também e fortalecer essa rede também, gente. Beleza? Acho que é isso. E As é outras. isso. No caso, eu tenho alguns comentários aqui, né? Vou ler alguns para repassar para vocês, no caso. A Sabrina Moraes, né, comentou que honra estar entre essas mulheres. Karine Alves, né, no caso Karine Araújo, né, descentralização de ideias, palavras, imagens que a gente carrega. O Gandhi Guimarães comentou intenso demais, adorando demais. A Nívia Uchoa comentou que o trabalho de vocês é super importante. A Flávia Almeida arrasa. Só queria saber, no caso do comentário da Karine Araújo, só queria saber se Franzinha e Viviane pretendem continuar. Só acho que tem que continuar, viu? É um comentário dela. Ei, massa, pretendemos sim. A nossa ideia é fazer outro momento, outro curso. A gente está se organizando para Se isso. organizando para isso. Eu vou deixar até o nosso contato aí, viu? Tecendo Narrativas de Si, @gmail.com. Tem a tag e tem a página da Vivi, que é Vivi Ciad Foto e Viviane Ciad, e tem a minha, que é @disfranzinha, tá bom? Então tira um print aí, gente. E Tira um print. tira um Muito lindo. print aí, contata a gente, é sal demais.